o requisito era separar, um dos requisitos, né, era separar o projeto em vários repositórios. Então a gente tem um repositório da Lambda, que é o repositório de autenticação, que ele é provisionado pelo Serverless Framework, esse cara aqui, tem todas as configurações dele, e ele tem um CI/CD próprio configurado, que faz deploy do Serverless em produção. Aí, o que a gente tinha antes da API, continua aqui em System, tá tudo aqui. Esse repositório de System é o que tá API, em Nest, basicamente, então tudo que tem relação com Kubernetes e a própria aplicação tá aqui. Então todos aqueles módulos que nós criamos enfim, clientes, as partes, as ordens de serviço, autenticação. A única diferença é que agora o módulo de autenticação, ele foi extraído para esse cara separado, para a Lambda separada. E foi criado esses dois novos repositórios, que a gente tirou, né, do repositório principal, que tinha uma pasta aqui de infra, que tudo era provisionado aqui, e separou o provisionamento nesses dois repositórios. Esse de infra provisiona tudo que a gente tinha criado de EKS, essas coisas, sabe? API Gateway, que é dessa nova fase, né? Então isso aqui é uma novidade, mas o restante a gente já tinha, VPC, Security, EKS, ECR, tudo já tinha antes. Aí, assim, tivemos algumas alterações, principalmente no Security, para funcionar o acesso da API Gateway, né? E a novidade é o API Gateway, que aí teve que configurar um Load Balancer, teve que configurar a própria API Gateway, teve que fazer integração com a Lambda e com o EKS, e aqui na API Gateway também teve a definição das rotas. Aqui tem a definição das rotas. Então, tudo que começa com /alf, alguma coisa, ele manda para Lambda, para essa Lambda ID, e tudo que não for isso, ele manda para o EKS, que aí é a nossa aplicação principal. Essa foi a alteração de infra. E teve a separação do banco. Então o banco ficou sozinho aqui nessa nova pasta. Ele é bem curtinho, comparado com os outros. Aqui a documentação, né? Mas ele basicamente leu o arquivo S3 que aquela pasta de infra fez, aqui, e usa alguma das variáveis que foram definidas lá de infra. Então, tipo aqui, ó, os ID do Security Group da RDS, a gente pega do Terraform e Remote State. Então ele vai buscar esse dado lá no S3 da AWS para conseguir subir esse cara. Isso aí foi um negócio bem legal. Dá pra você comunicar os repositórios usando S3, sabe? Achei bem bacana. Deixa eu ver aqui, backend. O módulo é só o RDS mesmo, aqui é só o banco provisionado. Mesma coisa da fase anterior. E agora uma coisa que mudou, até tá aqui na documentação, é que para conseguir subir esse cara, o do banco, você precisa ter o de infra já no ar. Então você primeiro subir o de infra, porque nele cria VPC, o Security Groups, essas coisas, né? E depois você aplica esse cara para subir o banco, que ele vai utilizar a rede privada da AWS para subir, né? Essa é uma diferença que teve. E uma outra coisa, a infra, ela tem uma dependência, tá até aqui no Terraform Vars, que isso aqui é novidade também, aqui, ela tem uma nova dependência além das tokens da AWS, que é o ARN da Lambda de autenticação. Então agora a regra de provisionamento tem que subir primeiro a Lambda, tem que estar no ar, depois subir a infra, depois subir o banco, e depois subir o System, subir a API. Aí ficou nessa sequência. Então aqui tem um HCL próprio, né, que é o formato do Terraform, aqui um HCL próprio para o infra, e os outros dois é TypeScript normal. Porque o principal que poderia dar um problema seria o serverless, sabe? Mas passou o deploy dele e as credenciais deram certo, então provavelmente vai dar certo até o final. Ele dá alguns warnings de vez em quando, mas normal. Se foi? Rodou. Tá. Certo, então aqui rodou, beleza? Através do merge, ele acionou, fez a trigger do CI/CD, rodou tudo que precisa rodar e fez o provisionamento da Lambda aqui na AWS. Última vez modificada, 1 minuto atrás. Certo? Então aqui ela já está provisionada. E a gente tem acesso então ao ARN dela para poder utilizar no provisionamento da infra mesmo, dos outros componentes da infra, VPC e essas coisas. Beleza. Tá, então a partir de um PR criado, que acabou de ser aprovado, o merge, ele automaticamente aqui nos actions já faz a trigger do provisionamento da infraestrutura. Então você abrir aqui, ele vai seguir todos os passos, né? Desde logar na plataforma, fazer o planejamento, validar, formatar, fazer o planejamento do que vai ser executado, até finalmente iniciar o apply. Essa fase aqui demora um pouquinho mais. Aí quando ele terminar de subir essa parte, o que nós vamos fazer? Nós vamos subir o banco. Vou fazer o seguinte, aqui eu vou pegar esse cara aqui, ó. Esse aqui é o link do ECR, né? Vou pegar pra frente, o link do ECR. Pra gente subir o banco, para a gente subir o system, a gente vai precisar dessa informação. Então já vou configurar aqui para acelerar o processo. Então aqui, ó, aqui, o repository. É só colar aqui e salvar. Como já tem o infra e já tem o alpha provisionado, a gente consegue fazer provisionamento do database agora. Vou fazer aqui a partir de
de um PR, né? Se a gente for aqui no code, ele já fez a trigger do CI/CD. Então, assim como a infra, os processos são bem parecidos, né? Faz login na AWS, faz o setup, inicia o Terraform baixando o provider que a gente está usando, que é o da AWS, e todo o processo parecido, né? Valida, formata, planeja e aplica as alterações. Aí ele provisiona o banco, que conforme documentação, enquanto ele vai rodando aqui, vou até abrir essa parte da documentação. Conforme o que está na documentação, ele está configurado por ser um projeto de estudo para ter um acesso público, né? Para nós possamos fazer alguns testes aqui. Mas em produção isso aqui não existe, né? O banco tem que ser privado e tem que ser acessível só dentro da rede privada da AWS. Essas informações aqui de senha e usuário são definidas por variáveis de ambiente, mas que já estão setadas aqui nos secrets do GitHub, password e username do banco. Então a gente vai voltar aqui para as actions. Então ele já planejou e já está aplicando as alterações aqui. Então aqui ele provisionou a parte do banco, rodou tudo que a gente comentou agora há pouco, fez as limpezas, né, depois de rodar o job, enfim, então está provisionado o banco também. E aqui a gente consegue verificar essas configurações pelo console, né. Aqui na própria Lambda, se a gente reiniciar, antes ela não estava conectada à API Gateway, e agora você pode ver que ela já está conectada na API Gateway, e está funcionando, integrada com a Lambda. Se nós abrirmos a API Gateway, aqui a gente vai ter essa que a gente acabou de provisionar, com o default e com o proxy, que é o que vai para a rota de alpha. Se a gente abrir aqui nos integrations, a gente consegue ver que o default vai para o load balance do VPC, dentro da VPC, que isso aqui é o nosso projeto Nest, e tudo que for passado para barra alpha, barra alguma coisa, cai numa lambda, que é a lambda que está configurada. Beleza. Então a parte de API Gateway subiu certinho, o ECR, com a nossa imagem. O ECR para nós colocarmos e subir a imagem do Kubernetes no provisionamento do sistema. Aqui no EC2 vamos ter as instâncias provisionadas para o EKS, as duas instâncias provisionadas, configurando já o Load Balancer. A gente vem aqui no Resource Map, um Listener, as regras, o Target Group. Então a gente tem o Load Balancer configurando aqui no Resource Map o Listener, as regras, o Target Group, que redireciona para as instâncias do EC2. E além do Load Balancer, a gente tem o próprio Security Group, ou Security Groups funcionando. Do LB, do EKS e do RDS. Aí aqui no RDS nós temos o banco provisionado, banco Postgres, e a partir de um merge, de um PR, o pipeline CI/CD é iniciado, também para o repositório da API, do system, mesmo processo. E nesse repositório ele não trata de nada relacionado diretamente com a infra, ele apenas faz login no ECR, instala os pacotes, roda todos os testes da aplicação, faz o build da imagem do Docker e sobe essa imagem para o EKS, para o ECR, e faz o deploy no EKS. Certo? Então o processo aqui do deploy funcionou, deu tudo ok. Então está provisionado já. Então se nós acessarmos o nosso Kubernetes, nosso cluster, vir em recursos e olhar os deployments, a gente vai ter o deployment da nossa API já realizado. E aqui dentro as configurações de réplicas, de pods, tudo rodando. Tudo subiu corretamente. A partir dessa parte da API, do system, provisionado na nuvem lá no Kubernetes, a gente consegue acessar pelo Postman ou por algum outro cliente de HTTP, de API, e fazer as chamadas, né, fazer as requisições. Então, aqui na API Gateway, abrindo a API que a gente criou, nós conseguimos ter acesso à URL de invocação, que é essa URL aqui. E com ela, a gente já consegue fazer chamadas para a API. Então, se a gente fizer uma chamada em login, aqui o body com o usuário pronto, o usuário default pronto que está no banco só para fazer teste mesmo, ele vai retornar para nós o token de JWT. E se nós olharmos aqui no CloudWatch, especificamente na nossa lambda de autenticação, nós podemos ver que tem uma chamada recente agora, mostrando que ela que foi invocada para responder a essa requisição. Ok, então a partir dessa token agora nós conseguimos fazer chamadas na API. Para cá, seta um beer token,
a URL é a mesma, só a rota que nós vamos utilizar alguma rota de alguma entidade do banco, como por exemplo veículos. Agora, fazendo um get de veículo, aí a gente tem um retorno de todos os modelos registrados. Mesma coisa para usuários, nós temos usuários do banco, e isso para todas as demais entidades. Então aqui a mesma coisa se aplica para CPF. Nós podemos fazer a autenticação do usuário tanto com e-mail e senha, quanto com CPF e senha. Fazendo com CPF e senha, ele retorna para a gente outro JWT. Podemos testar naquela mesma chamada de antes. Usuários, veículos, essa rota não existe, partes. Então, autenticação com a Lambda funcionando. Então, agora se nós vemos aqui mais alguns registros de chamadas, todas feitas agora. Vamos lá, vamos ver a questão do monitoramento do New Relic. Rodar o script aqui local. cd scripts. Esse script para alimentar o nosso dashboard lá do New Relic. Tirando algumas ordens, coloquei o script de 1 minuto, mas acho que já dá para a gente dar uma olhadinha lá no nosso dashboard. Foi feita algumas ordens, foram criadas, então vamos lá. Latência das APIs, vamos um a um fazer o check. Vamos aqui em Entities, e aqui deixa eu só aumentar um pouco. Temos lá o response time, o throughput e o erro rate. O consumo de recursos do Kubernetes, CPU e memória, está aí no dashboard. Garage API, nós conseguimos ver isso na página de infraestrutura. Ele me mostra a utilização de memória e também de CPU. E aqui meio que um overview de cada pod. No Health Check e Uptime, nós estamos aqui no Static Monitoring. Criamos uma rota de Health, né, 100%. Deixa eu clicar aqui. 100%, nenhum falhou. E aqui no SLA nós conseguimos ver que o Uptime está 100%. Alertas para falha no processamento de ordem de serviço. Vamos em Entities. Pode ver que já está configurado aqui no nosso Garage API. Nesse caso ele já tem um alerta. Vamos ver esse alerta aqui. Para economizar tempo eu vou logo aqui no alerta para a gente... Pronto, por exemplo, alerta crítico. Na Garage API. Results. Ou seja, teve falhas sucessivas na questão da rota de serviços, então foi criado esse alerta, e esse alerta não vai trigar para nada, aí me complicou, só vai mostrar no nosso dashboard aqui. Aí tem outros alertas que foram trigados, né, o alerta high, o critical, e aqui é praticamente ele pega a taxa de falha, e ele faz essa comparação aqui. Caso passe, ele vai gerar esse alerta de critical, e o high é quase como que eu posso dizer, é a mesma query, porém, ele é um pouco mais suave. Então, primeiro vai no high, depois vai para o critical. Deixa eu só ir aqui agora no outro ponto. Log estruturado JSON, incluindo correlação entre requisições. Ele está em Entities. A gente clica no nosso Garage API. Dentro do nosso Garage, deixa eu ver aqui a aba de logs. Nós temos aqui alguns logs gerados, que foi feito pelo script. Ele mostra quando foi criada, ele mostra qual foi o Customer ID que foi passado. Também mostra qual é o status agora, que está como pend. Quando a gente cria uma ordem, fica como pend. E também mostra o Verico ID, que são os logs que a gente está capturando da nossa aplicação. Na parte do dashboard, tem volume diário de ordem de serviço. Vamos aqui. Esse dashboard aqui, que ele vai mostrar quantas ordens foram criadas. 114, 170, 117, 10 e agora 12. Vou mostrar aqui. A gente pega esse evento aqui, Orders Created, do Work Order Created, que foi introduzido lá no nosso Node, e colocou um timezinho de 1 hora de 3 dias. Então, esse é o nosso dashboard de ordens diárias. Deixa eu ver aqui, tempo médio está aqui, agrupado por status, né, pend, diagnóstico, aprovado em progress,
Eu coloquei em segundo, visto que está sendo gerado via terminal, né? Se colocasse por minuto ou hora, o tempo ficaria bem pequeno, bem difícil de ver, então eu coloquei em segundos. Deixa eu só mostrar por curiosidade. Foi um novo evento que foi criado lá no nosso código. E a gente faz essa aqui, pega também desde 3 dias atrás. Deixa eu ir para outro ponto. E erros de falha nas integrações. Já tem aqui esse erro na própria página do Work Orders, que ele mostra primeiro qual é a rota, qual é o verbo, qual é a mensagem de erro, timestamp e o código HTTP. Né? Para ter algo mais detalhado de erros, tem que ir aqui nessa página, onde nessa página de Work Orders ele só mostra o que está relacionado às rotas de ordem de serviço, e aqui mostra de todas as rotas. Aí tem também esse dashboard, que é um gráfico aqui, que auxilia a porcentagem de erro em cada rota, e aqui é o erro rate geral. Né? Ou seja, digamos que tivemos, de todas as requisições, qual é a porcentagem de erro, e aqui ele mostra essa porcentagem. Deixa eu só verificar aqui. Isso. Ele pega o AppName Garage API, ele pega das transactions, e pega quando o erro é true. Deixa eu ver. No nosso dashboard também temos a questão dos transactions, questão de throughput, transação por dia, as mais lentas, e tem a da infraestrutura, que eu já tinha mostrado antes, que pega quantos pods estão ativos, qual é a utilização de CPU e de memória. Deixa eu ver se falta mais. O que é isso? Acho que esse ponto aqui está de monitoramento e observabilidade, escolhemos o New Relic e fechamos cada ponto aqui que foi solicitado.